Olá, tudo bem? Somos nós aí de novo. Eu sou o Alessandro Zamberlan Ribeiro e viemos aí falar um pouco sobre meteorologia. É um assunto bem amplo, então vamos só pincelar. Aí nós vamos falar agora sobre o conceito, né? O que é meteorologia? É a ciência que estuda o que se vai chover ou não? Então, é a ciência que estuda os fenômenos físicos e dinâmicos da atmosfera. Tudo que envolve calor, frente fria, ventos. Então é basicamente tudo aí que envolve aí. E quais são as disciplinas tradicionais aí da meteorologia que nós temos? Nós temos a meteorologia física, a sinótica, a dinâmica e a climatologia. Basicamente são essas aí. A climatologia é o estudo dos fenômenos atmosféricos do ponto de vista de suas propriedades estatísticas para caracterizar o clima em função de sua localização geográfica, por exemplo, estação do ano, aí etc. E segundo essa região do estudo, nós temos aí a meteorologia tropical, a meteorologia de latitudes médias, a meteorologia regional e a de mesoescala. Temos dentro disso daí a micrometeorologia, a química e a poluição atmosférica, que todas essas coisas também influenciam sobre isso daí. E qual que é a aplicação da meteorologia em geral? Ela é aplicada na parte da aeronáutica, na marinha, tem a parte ambiental e tem a agrometeorologia, tem a hidrometeorologia e a biometeorologia. Então, basicamente isso daí. A agrometeorologia são os efeitos meteorológicos nas plantações aí, se chove, faz calor, faz frio, que tudo influencia na produção aí das plantas. A biometeorologia, que influencia na vida dos homens e dos animais, sobre sua saúde, modo de vida, como que os animais, nós vamos reagir quanto a isso. As técnicas ou equipamentos utilizados aí, tem a radiometeorologia, a meteorologia com satélite e tem a meteorologia instrumental, o que seja os pluviômetros, o medidor de radiação atmosférica, o medidor da umidade relativa do ar, tem o medidor eólico da velocidade do vento. Então, basicamente, são essas coisas aí que existem, né? E aí agora nós vamos falar um pouco sobre a atmosfera. A atmosfera, ela basicamente está composta ali acontece grandes reações ali, aos quais faz com que chova ou não, faça frio, enfim. Ali basicamente ela é muito importante. Então vamos falar sobre tempo, a definição. O que seria tempo? É o estado médio da atmosfera em um dado intervalo de tempo, em um dado lugar, e trata-se de eventos específicos. Como que eu vou dizer? Qual o tempo agora? Igual tem aquele site, né? Tempo Agora também, que tem um clima tempo, tem vários outros aí. Tempo. O que é o tempo? É o momento agora. Digamos, estamos com 28 graus centígrados, a umidade relativa 70%, só um exemplo. A velocidade do vento de X metros por segundo e por aí vai. Seria isso daí, né? Então o tempo seria como se fosse algo momentâneo, meio que está acontecendo neste momento. E o clima? O clima já são características da atmosfera inferidas de observações contínuas durante um longo período aí, mais ou menos
30 anos aí, em um determinado lugar também. O que são? São as médias de pluviosidade, as médias de temperatura, as condições extremas de probabilidade de frequência de determinadas condições de tempo aí. Trata-se é uma coisa mais generalizada aí, podemos dizer assim. A atmosfera, o que é a atmosfera? É o ar, basicamente é o ar aí. Que a atmosfera ela é um conjunto de água, de vapor de água, gases e partículas aí constituindo o ar, poluição, tudo aí tá envolvido dentro disso daí, né? Que são gerados por nós aí. Que envolve a superfície da Terra devido à ação da gravidade, né? Vocês lembram lá, 9,8 metros por segundo a gravidade, só para fixarem aí, não esquecerem. Como que é feito o vapor de água? O vapor de água basicamente é a evapotranspiração, né? A evaporação e a transpiração da água, quando ocorrem esses fenômenos. E aí quais são os principais, né? Tem o nitrogênio, o oxigênio, o ozônio e o gás carbônico. E o próprio vapor de água, né? Que são os gases aí que compõem a nossa atmosfera. Eu não vou entrar detalhadamente em cada coisa aí, porque o assunto é muito amplo, e se eu for ficar aqui, vai muito mais do que esses minutos aí que nos foram destinados. Aí agora vamos falar um pouco de radiação. Quais são os tipos de radiação, de propagação de energia que existe? Condução. O que seria condução? A mesma coisa que você colocasse um ferro quente num fogo, aí esse ferro quente ele vai gerar calor, e esse calor vai vir, até chegar na tua mão. Ele vai aumentando a temperatura, porque aqui vai ter uma temperatura constante, cada vez mais aumentando. Essa é a condução. Desculpa. E o que seria convecção? A convecção só acontece no estado líquido e no estado gasoso. No estado sólido não acontece. Digamos, por exemplo, o ar quente ele sempre tende a ficar na superfície e o ar frio embaixo. Essa troca de lugar se chama convecção. E a mesma coisa quando você entra num rio, que às vezes o rio, quando o clima está meio frio, você vai notar que a parte de cima assim, do rio ou da represa vai estar quente e a parte de baixo vai estar fria. Se você misturar, aí vai ficar homogêneo, mas é mais ou menos isso aí a convecção. Aí vai haver essa troca de temperatura ali entre os dois sistemas. E a irradiação, que é o terceiro. O que é irradiação? Radiação é como se eu estivesse aqui e o fogo aqui. Aí esse próprio fogo, ele vai agir na parte sólida, que seríamos nós, por exemplo. Aquela radiação, né, que você sente aquele calor do lado da fogueira, aquilo ali é irradiação. Entendeu? O outro conceito interessante da gente estarmos comentando seria a latitude. O que seria latitude? É o cão que late com atitude? Não. A latitude seria, como se diz, tem aqui o trópico, o Equador, e é como se o Polo Norte estivesse aqui e o Polo Sul aqui embaixo, seria dividir ele de assim, entendeu? Inclusive passa aqui perto de nós, aqui em Londrina, Pucarana, o nosso trópico aqui, se eu não me engano, trópico de Capricórnio, né? E o que seria longitude? Longitude seria em termos do horário. Tem o horário de Greenwich, que é lá da Inglaterra, que é determinado, que nos causa fuso horário. O nosso fuso horário aqui, a gente geralmente segue o horário de Brasília. Então seria a divisão, o globo aqui seria a divisão de assim, entendeu? De comprido, como diz o Matuto, para vocês entenderem aí. Então essa radiação solar também, que acontece menos nos trópicos, porque o Sol está aqui vai ter menos radiação, porque ele leva mais tempo, aqui ele chega mais rápido. Por isso que no Equador a temperatura são maiores que nos trópicos, no Polo Norte, no Polo Norte ou no Polo Sul, porque a distância é maior para chegar aqui, ó, entendeu?
Então por isso que geralmente lá é mais frio. E eu vejo que seria interessante agora a gente falar um pouco também aí do que influencia tudo isso daí, que tem dentro da meteorologia. Tem a temperatura do ar, do solo, que também influencia. Tem a questão das movimentações das massas de ar quente e massas frias e massas quentes, que quando se encontra, vocês sabem que provoca a chuva aí. Basicamente é isso. E o que nós vemos aí, para finalizar, nós temos aí, como já falei um pouco anteriormente, temos várias coisas para nos auxiliarmos aí. Nós temos no interior do abrigo meteorológico ali, temos os termômetros, temos os medidores de radiação, tem os termógrafos. Então tem uma série tem os medidores de umidade relativa do ar. Então tudo isso aí auxilia a gente a ter uma noção da previsão, como o próprio nome diz, é uma previsão do tempo. A gente está prevendo o que vai acontecer. Obrigado e até a próxima, pessoal.